capítulo 18, Mateus 18, vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Quem entrará no reino de Deus? Mateus 18, versículos de 1 a 5. Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 5. Os irmãos estejam atentos aí, eu vou fazer essa leitura desses 5 versículos. Mateus 18, capítulo 18, versículos de 1 a 5. Nos diz assim a palavra do Senhor. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, Senhor. E nós pedimos que a tua palavra venha falar de forma poderosa em nossos corações. Nós possamos sair daqui fortalecidos, edificados, corrigidos, admoestados, Senhor, e exortados a viver o teu evangelho de acordo com a tua vontade. Mostra-nos, Senhor, o verdadeiro valor da tua palavra, para que a gente possa segui-la, que a gente possa vivê-la, que a gente possa realmente compreender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Que o Senhor, Pai, possa falar aos nossos corações nesta tarde, de maneira que a gente saia daqui fortalecido diante das lutas que temos que enfrentar lá fora, neste mundo mau, e nós possamos de fato receber o teu reino como uma criança. Que o Senhor, o Espírito Santo, Senhor, trabalhe no nosso coração e venha mudar, transformar o nosso coração, para que a gente possa realmente receber o teu reino, ó Deus, como uma criança. Amém. Meus irmãos, tem uma história muito interessante. Ela aconteceu lá nos Estados Unidos. Havia um jogador de beisebol, que é o esporte nacional, um dos mais queridos lá nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é um país devotado muito ao esporte, e eles gostam de vários tipos de esporte. Hoje, talvez poderíamos dizer que o basquete é o esporte mais aclamado pelos americanos, mas eles gostam também muito daquele futebol e também do beisebol. Beisebol é um esporte que as pessoas usam assim um taco, né? E eles usam uma bolinha pequenininha e que o jogador lança e tenta o jogador rebater, e aí tem todas umas regras diferentes que o brasileiro geralmente não conhece o beisebol, mas é um esporte muito interessante, muito legal. Tinha um jogador famoso que ele era conhecido como Babe Ruth. Olha o nome dele, Babe Ruth. Esse homem, Babe Ruth, era um homem que ele fugiu um pouco do padrão dos atletas. Geralmente atleta é um jogador assim, alto, né? Os atletas são homens altos, forte, magro. Ele não, Babe Ruth era um pouco gordinho, vamos dizer assim, mas ele tinha muita força nos braços, e por isso favorecia pelo fato dele jogar beisebol, né? Porque com o beisebol ele tinha um braço muito forte e ele tinha uma visão muito boa. Então quando lançava aquela bolinha pequenininha lá, ele conseguia acertar e jogar ela longe.
e ele lançava para fora do estádio, né, para fora do gramado, do diamante, como é usado no beisebol, ou seja, ele jogava lá na arquibancada, e quando ele conseguia lançar na arquibancada, chamava-se home run, a jogada principal do beisebol, era como se fosse o golaço do futebol, sabe? E a torcida gritava, e ele era recordista, Babe Ruth era recordista de home runs, ou seja, recordista dessas pontuações, era o maior que tinha na sua época. Só que quando ele já estava mais velho, ele já não conseguia acertar tanta bola como antes, né? Quando ele era mais novo, aí vocês sabem, né? A gente vai ficando velho, a gente vai ficando mais fraco, né? Quando a gente não tá bom, vocês se lembram, né? O Pelé foi um grande jogador, mas hoje, coitado, né? Ele já está bem velhinho, mais de 70 anos, ele não consegue mais jogar futebol como antes. Na mesma coisa, Babe Ruth, ele foi ficando velho e ele foi perdendo a sua habilidade. Então, uma certa vez, esse Babe Ruth, que era um homem assim, que havia sido aclamado pela torcida americana, vibrado o pessoal com ele agora já não estava aguentando mais, ele estava errando tudo. O camarada lançava a bola e ele errava, ele não conseguia acertar, e o povo começava a vaiar, e ele estava sendo vaiado ali pela torcida do seu próprio time. Seus próprios torcedores vaiavam, e ele estava triste com isso, porque imagina um jogador que havia conquistado tantas pontuações e até prêmios para aquela equipe, agora estava sendo vaiado pela equipe, vaiado pela torcida. Mas de repente uma criança conseguiu entrar no gramado. Você sabe como essa criança entrou? Um menininho. Ele correu para o lado de Babe Ruth, e quando Babe Ruth se assustou, a criança foi, abraçou e deu um sorriso para ele. Babe Ruth ficou tão feliz, e porque aquela criança, diferente de todos no estádio, tratou ele com carinho, com amor e com reconhecimento, porque ele queria abraçar aquele que era, vamos dizer assim, o seu ídolo no esporte. E ele deu um sorriso tão gostoso que Babe Ruth se emocionou e chegou a chorar, e até o pessoal do estádio parou de vaiar, não vaiava mais, ficaram quietos. E depois disso, Babe Ruth parece que se animou, e aí o jogador lançou a bola e ele conseguiu acertar novamente e fazer o ponto que ele queria, porque aquele garotinho, com um simples abraço, demonstrou carinho e reconhecimento pelas vitórias que aquele homem já havia tantas vezes conquistado para a sua equipe. Isso nos mostra que crianças, às vezes, elas nos trazem lições que são realmente tremendas. Como nós podemos ser tocados por uma criança? Uma criança pode realmente nos dar lições incríveis. Bom, nós estamos diante de um texto que nós lemos aqui, em que Jesus falou exatamente: quem não se tornar como uma criança, jamais entrará no reino de Deus. O que vem a ser o reino de Deus? O reino de Deus, meus irmãos, é um governo real ou universal de Deus, estabelecido no céu e também na terra, completamente renovado no fim dos tempos, no dia do juízo final e com existência eterna. Interessante que nós já estamos vivendo o reino de Deus. O reino de Deus já está presente entre nós, ele já domina os nossos corações. O reino de Deus já está completo, pelo fato de que ele já está aqui exercendo a sua graça e alcançando vidas, alcançando pessoas. Mas o reino de Deus também é uma promessa para o fim de todos os tempos, para o juízo final, quando de fato virá este reino em que não haverá mais injustiça, não haverá mais corrupção, como nós temos visto por aí, não haverá mais essas condições que hoje nós vemos, mas será um reino completamente diferente. Ou seja, uma condição também interior, de dimensão pessoal, de caráter espiritual, moral, mental, psicológico, existente em cada um daqueles que estão na graça de Deus e que seguem verdadeiramente a vontade de Deus e os ensinamentos e exemplos de Jesus Cristo. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus é o domínio total de Deus na vida das pessoas e também na vida da igreja. Interessante que nós estamos diante de um texto, nós vamos falar um pouco a respeito do contexto. Por que Jesus disse essas palavras para aqueles discípulos? Qual foi o motivo que levou Jesus a dizer àqueles homens, a dizer àquelas pessoas, aos seus seguidores, ali, a respeito do reino de Deus? Acontece que eles mesmos
haviam feito uma pergunta para Jesus. Diz o versículo 1 que naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem porventura é o maior no reino dos céus? É interessante que este mesmo texto, ou seja, este mesmo passagem também foi registrado por Marcos, mas Marcos apresenta diferente um pouco. Diz assim: tendo eles partido para Cafarnaum, isso é no capítulo 9 de Marcos, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorríeis pelo caminho? Ou seja, Marcos registra, na verdade, Jesus perguntando aos discípulos, e não os discípulos perguntando a Jesus, mas Jesus perguntando a eles: olha, o que vocês estavam conversando no caminho? Qual era a discussão de vocês? Qual era aquele debate que vocês estavam tendo ali? Só que eles guardaram silêncio, ficaram envergonhados, porque pelo caminho haviam discutido entre si quem era o maior. Mateus, ele diferentemente coloca como se ele tivesse feito uma pergunta, eles estavam curiosos, mas de fato a interpretação de Mateus era correta, mas Marcos registra que o próprio Jesus inquiriu deles, questionou por que eles estavam discutindo ali. Jesus sabia o que passava no coração daqueles discípulos. Agora veja para vocês o que interessante, o que nos mostra isso. Por que os discípulos estavam tão preocupados em saber qual era o maior no reino de Deus? Eles ficaram até envergonhados quando Jesus perguntou. Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo? E eles ficaram em silêncio, porque eles estavam discutindo quem era o maior. Agora vocês já pararam para pensar nisso? Olha que interessante. Isso foi no capítulo 18. Olha, naquela hora, veja que o que Jesus está dizendo, naquela hora. Se a gente voltar alguns versículos, se você tiver com a sua Bíblia aberta, veja aí no capítulo 17, no capítulo anterior. Você vai voltar apenas alguns versículos, vai colocar lá no versículo 22 do capítulo 17, só um pouquinho antes. Isso parece que foi na mesma época, no mesmo período, porque diz aí, naquela mesma hora, né? O versículo 18:1 fala isso. Mas veja o que diz o versículo 22 do capítulo 17. Reunidos eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Interessante, Jesus havia falado para eles, revelado a eles, que ele, o Filho do Homem, ele gostava de usar esse título, ele iria ser entregue nas mãos dos homens, ele inclusive seria morto pelos homens, como de fato ele foi crucificado. E ele disse isso: e estes o matarão, e ele deixou claro, né? Mas ao terceiro dia ressuscitará. Mas os discípulos, eles ficaram entristecidos, porque Jesus estava deixando claro para eles que ele seria morto. Agora o que é interessante é que eles haviam se entristecido pelo fato que Jesus iria sofrer, que Jesus iria morrer, mas pouco tempo depois, o que é que eles estavam discutindo? Quem era ou quem seria o maior no reino de Deus. É interessante que William Hendricks, ele até fala que Mateus, ele vem colocando Pedro como sendo uma pessoa, um dos discípulos que mais se destacava entre os apóstolos aqui. Tanto é que aqui mesmo no capítulo 17, logo a seguir esse texto que nós lemos, diz que Pedro, ele foi inquirido por aqueles que cobram impostos, né? Aqueles que cobram impostos chegaram até Pedro e perguntaram a Pedro: olha, o vosso mestre não paga os impostos, as dracmas que se referiam aos impostos? Na verdade, Pedro, ele tinha um destaque maior do que os demais apóstolos. Provavelmente o que estava acontecendo é que os discípulos perceberam assim: bom, Jesus disse que irá morrer, que ele irá partir, que ele não ficará mais entre nós, ele irá inaugurar. Eles criam que Jesus era o Messias, eles já estavam crendo, confiantes que Jesus era o Messias. Eles ainda não entendiam como era o reino de Deus, eles até acreditavam que o reino de Deus seria um reino poderoso que viria, destruiria o Império Romano, e eles seriam então aqueles que reinariam com Cristo. Mas Cristo havia acabado de falar para eles que morreria, e eles pensaram: bom, se Cristo irá morrer, alguém irá assumir o lugar dele. Quem será? Quem será o maior no reino de Deus? Ou seja, interessante e tristemente o que podemos constatar é que os discípulos que haviam se entristecido com aquilo que Jesus havia falado acerca da sua morte, agora eles já haviam até esquecido desse detalhe. Esses discípulos já não estavam mais preocupados com o fato de que Jesus iria morrer. Sabe o que eles queriam saber?
quem era o maior. Olha que interessante e que coisa mais terrível. Parece que havia um egoísmo no coração daqueles discípulos. Eles queriam saber quem era o maior, quem era o que vai destacar, quem vai ser o maior no reino de Deus. Eles estavam preocupados com isso. Tanto que quando Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo? Eles ficaram em silêncio, estavam envergonhados. Porque eles estavam preocupados é quem é que vai ser o cabeça, quem é que vai liderar, quem vai estar à frente. Essa era a discussão e a preocupação deles. Mas aí Jesus vai lhes dar uma lição. Qual foi a exigência, ou quais foram as exigências que Jesus fez para que os homens ou os seus servos entrassem no reino de Deus? Qual foi? Qual a exigência que Jesus faz para fazermos do reino dos céus ou fazermos parte do reino de Deus? A exigência foi recebermos o seu reino como uma criança. Engraçado, né? Jesus, ele gostava de ensinar as coisas de uma forma muito simples. E é interessante que ele sempre tinha crianças ao redor dele. Isso é muito interessante. Até o William Henry chama atenção para isso. Veja que quando Jesus, sempre que ele queria ensinar alguma coisa que necessitava, tinha uma criança próxima. Ele era seguido por crianças. Certamente Jesus era muito carismático, muito querido, tanto que as crianças vinham. E aí ele chamou uma das crianças. Vou até usar uma figura aqui. Vem cá, meu amor. E aí ele trouxe uma criança e colocou a criança, a pegou no colo, colocou diante de si e disse: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança como esta, jamais entrará no reino de Deus. Interessante, como é que Jesus usa figuras simples para ensinar? E o que Jesus queria ensinar com esta passagem? Ou seja, o que Jesus, aliás, queria ensinar com esta mensagem? Que nós temos que receber o reino de Deus como uma criança. Bom, nós temos aqui 4 razões que eu gostaria de apresentar aos irmãos nesta tarde. 4 razões. Primeiro, nós devemos aprender como uma criança. É isso que Jesus está dizendo, que devemos aprender como uma criança. Você sabia que a criança é sempre um vaso novo, não é? Que interessante, a criança, ela é um vaso novo. A criança, ela aprende muito melhor do que o adulto. Boa noite. Não que o adulto não consiga aprender, o adulto consegue. O adulto tem todas as condições de aprender. Mas não é verdade que nós vamos ficando cada vez mais velhos, né? Boa noite para vocês, pode sentar. Boa tarde, pode sentar. Deus abençoe. De fato, os adultos conseguem aprender. Tanto é que eu estou aqui ensinando, por exemplo, na sexta-feira aulas de alfabetização e o pessoal está aprendendo. Não está aprendendo? Está aprendendo, aos poucos está aprendendo a ler e escrever. Agora as crianças aprendem com mais facilidade, não é? O adulto, quanto mais velho vai ficando, é como terra, né? Quanto mais velho vai ficando, mais endurecido fica. Aí a gente vai tendo mais dificuldade para lembrar as coisas. É ou não é verdade? A criança não. A criança é um vaso novo. A criança, você ensina um corinho por ela, por exemplo, ensina alguns cânticos aqui, a gente faz o trabalho e logo elas aprendem a cantar, não é? Quando a gente canta aqui, toque, 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 alguém me bate a... né? As crianças sabem cantar, elas aprendem rapidamente. Agora, às vezes, nós vamos cantar os hinos aqui, a gente esquece, né? Tem que ficar lendo aqui. Eu mesmo não consigo falar tudo isso aqui de cabeça não, eu tenho aqui o meu tabletzinho, que é a minha colinha, né? Aqui tem tudo anotado, né? As coisas, detalhes, eu vou lá, eu não consigo ler todos os versículos de cor, eu vou aqui, né? Já entro na Bíblia e leio. Mas a criança não, ela é um vaso novo. A criança, ela não é cabeça dura. Nós, adultos, às vezes temos a cabeça dura para aprender. Às vezes nós somos duros também. Nós achamos que sabemos tudo. Mas a criança não, ela é mais simples. Ela é aberta. Ela é como a terra virgem. Sabe aquela terra boa que você mexeu, você arou, você ganhou-lhe um lote de repente e você ali teve a oportunidade de trabalhar e aí começa a plantar e começa a dar de tudo porque é uma terra nova. Agora a terra velha que já foi muito plantada, ela dá alguma coisa? Não, ali tem que ser trabalhada, arada, adubada, é maior luta, não é? Não sei quem mexe com terra aí, quem tem lote, trabalha, planta cacau, faz alguma coisinha. Mas a terra virgem não, aquela criança é como assim, ela é pronta para aprender. A criança, ela também é livre de preconceitos.
Sabe, às vezes a gente tem dificuldade de aprender porque a gente acha assim, não, eu nasci assim, eu sempre fui criado assim, tem gente que fala assim, né? Você prega na GP, não, eu nasci foi nessa religião, eu nasci nessa religião, eu cresci nessa religião, e nunca vou deixar a minha religião, porque, e não tem nada a ver, a gente está falando de Jesus, mas tem gente que é duro. Por quê? Porque já está endurecido o seu coração, mas a criança não, ela é mais livre de preconceitos. Não é que ela é livre totalmente, mas a criança, ela aprende o preconceito com os mais velhos, mas se ela não foi ensinada, ela é bem livre para aprender, né? Eu lembro quando o Caleb era bem novinho, nós estávamos lá no Central lá, aí tinha um mendigo lá, bêbado ainda, né? Deitou, sentou lá, o Caleb chegou lá e começou a conversar com ele, né? A criança não tem aquele preconceito de chegar, conversar, por quê? Porque ele é um coração mais aberto. É isso que Jesus está querendo. Nós temos que ser como as crianças, ser mais livres dos nossos preconceitos, tirar a dureza do nosso coração. Olha, para você ver, ter uma ideia, para você ver como é que as crianças aprendem mais rapidamente um idioma novo. Eu trabalhei lá na Venezuela como missionário, e lá eu conheci uma família, né? Era a família do Washington, da Rita, um casal, e que tinha 2 filhas, a Vivi, que é a Virgínia, e a outra que eu esqueci o nome. Mas a Vivi, que era mais nova, na época que eu cheguei lá, ela tinha uns 13 anos. E quando ela saiu de lá, ela tinha uns 15. A minha irmã dela tinha 15, era um pouco mais velha. Mas elas chegaram lá com 7, 8 anos de idade, já tinha alguns anos que trabalhava lá. E o Washington, pai delas, falava um espanhol que na verdade pode dizer um portunhol. Ele falava muito mal espanhol, sabe? Não sabia direito. Mas as meninas falavam perfeitamente. Quando elas falavam que eram brasileiras, as pessoas se assustavam, não, você não é brasileiro. Achavam por quê? Porque elas desde 7, 8 anos de idade estavam lá, e aí elas já tinham lá vários anos lá, falavam perfeitamente espanhol como as crianças de lá, porque as crianças são assim. Meu primo também, o Clécio, ele foi para os Estados Unidos, a menininha dele tinha 8 anos de idade e o menino tinha uns 4. E eles voltaram de lá, já depois de uns 10 anos, a menina já era moça, né? E o rapaz também já é um adolescente, e eles falam perfeitamente. Até o menino teve que aprender, teve que aulas de português para aprender a falar melhor português, porque ele tinha dificuldade, mas falava perfeitamente o inglês. Tanto que até hoje a menina dá aula de inglês lá em Goiânia. Mas ele mesmo fala muito mal o inglês, sabe bem pouquinho. Mas por quê? As crianças, elas têm mais facilidade. E é isso que Jesus está querendo dizer. Nós temos que ser mais abertos como as crianças, estar mais dispostos a aprender. O reino de Deus tem que ser, nós temos que receber como criança, ou seja, temos que abrir o nosso coração para aprender. Não podemos ser duros, não podemos ser fechados, temos que aprender como uma criança. Segundo, nós devemos confiar como uma criança. Olha, a criança que ela é bem amada, a criança que é bem cuidada, que ela é bem educada pelos pais, ela na tempestade, quando acaba a energia, quando está doente ou em todas as situações difíceis, a criança, ela confia totalmente nos pais. Você já percebeu isso? Quando ela é bem educada, quando ela é bem cuidada, quando acontecem tempestades, acidentes ou situações difíceis, elas confiam plenamente no pai. Você já viu aquelas crianças, bebezinho, que o pai coloca assim, ou a mãe coloca em cima da mesa e fala, pula meu filho, e a criança vai e pula, porque ela confia, sabe que o pai ou a mãe vai segurar. Ela confia, a criança confia plenamente no seu pai e na sua mãe, porque sabe que os pais vão cuidar, vão proteger. A criança, ela é muito confiável, ela confia mesmo, ela é uma pessoa que sabe confiar. Ela sabe confiar, quando é bem cuidada, é claro, quando é bem ensinada. Mas a criança que constantemente é decepcionada pelos pais, ela perde a confiança, e aí ela deixa de confiar. Mas se ela é bem cuidada, se ela é bem ensinada, qualquer criança, ela vai confiar no seu pai. Por isso que as crianças, elas precisam ser ensinadas, educadas e amadas pelos pais, porque sempre que os pais falarem, ó, faça isso meu filho, faça aquilo, e o pai é um amigo, a mãe é uma amiga dos seus filhos, eles vão ouvir, porque eles vão confiar nos pais, vão saber que o pai está falando a verdade, que o pai está ensinando a verdade. Existe até um filme interessante que ilustra bem isso. O filme chama-se O Mentiroso, é uma comédia, com um ator famoso aí, Jim Carrey.
ele fez o papel de um homem que mentia demais. Ele era muito mentiroso. Mentiroso mesmo. Ele só ficava contando mentira para as pessoas. O tempo inteiro contava mentira. E ele não conseguia falar a verdade. Era um homem com dificuldade de caráter nesse sentido. E principalmente ele era um homem que gostava de trabalhar. E ele ganhava muito dinheiro, mas ele não tinha tempo para o filho. O filho dizia: pai, eu vou ter futebol no sábado, o senhor vai lá? Ele: não, eu vou sim, pode contar comigo que eu vou lá. Mas aí ele ficava enrolado no serviço e não ia. Ele prometia: pai, vou ter apresentação do teatro, vai lá na escola. Ele: tá bom, vou. Mas ele não ia, ficava lá no trabalho. E ele ficava o tempo inteiro prometendo para o filho que ia fazer isso e aquilo, mas ele não cumpria. E aí o filho perdeu totalmente a confiança nele. Por quê? Porque ele mentia. Aí até o menino lá, o filme é horrível, é interessante, que ele faz lá, é filme, né? Sabe como é? Hollywood. Ele tinha o desejo dele no dia do aniversário que o pai dele parasse de mentir. Aí o pai dele parou de mentir, ele foi obrigado, ele não conseguia mais mentir, ele queria mentir para as pessoas, mas ele falava a verdade. E aí a vida dele mudou completamente, porque ele percebeu que falando a verdade ele era mais bem aceito. Aí ele reconquistou o filho dele, porque ele passou a falar a verdade, mas ele falava a verdade por obrigação, porque era lá, vamos dizer assim, era a magia do filme, né? Ele desejou no dia do aniversário dele e conseguiu realizar esse sonho, mas era só um filme. Mas aí ele aprendeu que falando a verdade o filho poderia confiar mais nele, e aí ele mudou. Aí ele de fato passou a falar a verdade para o filho, e aí continuou realmente cuidando do filho, tratando bem o filho e sendo honesto com o filho. Quando Jesus disse que nós devemos receber o reino de Deus como criança, é porque nós também temos que ser como a criança no sentido de confiar. E nosso pai não é mentiroso, o nosso pai não é falho, o nosso pai não erra, o nosso pai não mente para nós, e tudo que ele prometeu é verdade. Então nós temos que confiar como a criança confia no pai. A criança, ela se joga nos braços do pai. Nós também temos que ser assim com Deus, nós não temos que ter medo. Se Deus nos diz vá, faça isso, ou Deus nos ensina os valores, as coisas certas, nós temos que confiar como uma criança. Como uma criança. Segundo lugar. Terceiro, esse segundo lugar é confiar como criança. E terceiro aspecto aqui de criança, de ser criança, devemos ser sinceros como criança. Uma das outras características, ou uma outra característica muito interessante da criança é que ela é sincera. Vocês já perceberam tanto que a criança é sincera? E às vezes é sincera até demais, né? Que até às vezes pode ser desagradável, tanta sinceridade. E às vezes pode até, né, a gente às vezes ficar assim, vamos dizer, em saia justa por causa da sinceridade da criança. Se você quiser ouvir uma opinião bem sincera, pergunte para a criança, sabe? Às vezes você se veste, né, principalmente as mulheres, e aí você pergunta para a mulher, se veste para a amiga: e aí, como é que eu estou? Ela: minha amiga, você está linda. A outra amiga fala assim, né? Aí mais por trás é assim, mas porque a amiga às vezes fala, mas de repente você perguntar para a criança vai falar, ela vai falar a verdade, ela não vai esconder não, porque a criança é muito sincera, e às vezes ela chega assim e fala um negócio, né? Criança sincera, você chega num lugar assim: e aí, meu filho? Aí vai num lugar assim, aí a criança, você está comendo na casa do vizinho, né, do seu amigo, do seu parente, aí a criança: ih, mas essa carne está muito salgada. Aí você: cala a boca, menino, cala a boca. Né? Cala a boca. Mas a criança é muito sincera, ela fala mesmo: não, menino, fala isso não. Ou então fala assim: ai, mas que calor aqui, tá fedendo aqui, cala a boca, menino. Criança é assim, ela é sincera, não esconde, não é verdade? Pois é. Então, o que Jesus está querendo dizer é que nós também temos que ser sinceros. Uma criança, de fato, ela é sincera. Você já tentou esconder alguma coisa de Deus? Você acha que é possível? Não é. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece cada um dos nossos detalhes da vida, cada uma das nossas dificuldades, cada um dos nossos problemas, cada uma das nossas fraquezas, limitações. Então não adianta esconder nada de Deus, mas às vezes a gente quer esconder. Mas Jesus diz que nós temos que ser como uma
criança, nós temos que ser sinceros. Deus conhece você, mas Ele quer que você seja sincero também. Nós temos que ser sinceros como criança diante de Deus. Nós temos que abrir nosso coração diante de Deus. Até porque não adianta esconder nada, Ele sabe de tudo. Mas Ele quer a sinceridade do nosso coração. Quer que nós abramos o nosso coração e sejamos completamente sinceros. O reino de Deus é como... Ou seja, nós temos que receber o reino de Deus como uma criança. Como uma criança. Devemos ser sinceros como uma criança, confiar como uma criança, aprender como uma criança, e por último, nós ainda temos que ser dependentes como uma criança. E talvez aqui seja um dos ensinos mais importantes de Jesus, é a dependência. A criança, ela é sempre dependente de um adulto. Você conhece alguma criança que mora sozinha? Conhece alguma criança que tem a sua própria casa? Que trabalha? Né? As crianças, elas não trabalham. Aliás, as crianças não devem trabalhar. Nossas leis hoje nem permitem que as crianças trabalhem. E de fato as crianças não podem trabalhar mesmo. O certo é que as crianças estudem, brinquem, se divirtam e sejam cuidadas por nós. Provavelmente o principal mensagem de Jesus aqui, quando ele diz que nós temos que ser como uma criança, é exatamente essa ideia. Nós temos que aprender a ser totalmente dependentes como uma criança. Você não vê uma criança fazendo tudo sozinha. Você já viu um casal falando assim: olha, meu filho, eu e sua mãe vamos tirar as férias, nós estamos cansados, trabalhamos muito, mas nós vamos deixar aqui você, né? Falar para a criança que tem 5 anos de idade. E aí você vai ficar aqui, a geladeira está cheia de comida, tem gás aqui à vontade, você pode ir no supermercado, nós vamos deixar o dinheiro aqui, você fica à vontade, daqui um mês já está voltando. Vocês conhecem algum pai que faz isso? Deixa uma criança ali sozinha, viaja para... Não, a criança, ela depende do pai. Uma criança sozinha em casa, imagina o que ela faria. A criança, ela precisa do pai e da mãe, ela depende totalmente, e é isso que Deus quer falar para nós. Para nós entrarmos no reino de Deus, nós temos que ser como criança, sermos humildes como criança, sermos sinceros como crianças, mas principalmente nós sermos dependentes como criança. É interessante que Paulo, ele aprendeu a ser dependente de Deus em todas as coisas. Lá na segunda carta aos Coríntios 12, Paulo tem uma experiência muito interessante, que ele orou, clamou e pediu a Deus, mas Deus disse para ele: a minha graça te basta. Paulo aprendeu a ser totalmente dependente de Deus. Nós temos que depender de Deus. Olha que interessante, o próprio Jesus foi o homem que nos ensinou acerca da dependência. O próprio Jesus ensinou com a sua vida a dependência total de Deus. Se você abrir lá naquele texto que eu gosto muito de falar sobre ele, é Filipenses 2,7, novamente, aliás, Filipenses 2, versículos 5 a 7. Eu vou ler novamente esses versículos para os irmãos. Veja que Paulo diz aqui, ó: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, Jesus era Deus, ele sempre foi Deus, existindo em forma de Deus, ele não teve como usurpação, ele não lutou, ele não se aferrou a isso, ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Ele não se resistiu nisso, mas o que? Versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, Jesus ensinou com a sua própria vida a total dependência do Pai. Mesmo ele sendo Deus, Criador do universo, ele se fez como um de nós. Ele nasceu como um bebezinho, ele foi cuidado por uma mãe, ele amamentou
como um bebê. Ele foi criado, foi protegido por José, quando ele foi perseguido por Herodes e foi levado para o Egito. Ele sendo criador do universo, de todo esse universo, ele aprendeu a ser dependente até dos homens. Aprendeu a depender do Pai e até mesmo dos homens, que eram instrumentos do Pai para cuidar dele. Ele nos deu esse exemplo, o próprio Deus. Veja que interessante que Jesus era tão dependente de Deus, que quando ele foi iniciar o seu ministério, ele foi para o deserto e jejuou 40 dias. E ele de fato jejuou, sentiu fome ao final disso. Mas por que ele jejuou 40 dias? Porque ele estava buscando a presença de Deus, a graça de Deus, Pai, sobre a sua vida, para que ele pudesse iniciar um ministério que ele sabia que seria duro, pois ele sabia o que viria sobre ele, que ele iria morrer, que ele iria padecer, que ele iria sofrer. E ele então escolhe os seus discípulos logo depois disso. Por quê? Porque ele dependia completamente. É isso que ele, como uma criança, dependeu do Pai. Nós também temos que ser como Jesus, dependentes, como crianças dependentes de Deus. O homem às vezes quer ser alguma coisa, mas Jesus, nós temos que ser humildes para que nós possamos receber. Isso nos faz lembrar a história de um alpinista. Olha que interessante. Um alpinista, ele estava subindo uma montanha e de repente ele escapou ali daquele... Era de noite, já estava escurecendo e ele não conseguiu voltar, e ele então tinha que subir, e ele estava subindo na neve, na montanha ali, né, sabe que é muito alto, cheio de neve, e ele então escorregou de lá e caiu, e ele então conseguiu se agarrar na corda, e ficou ali, preso naquela corda. Mas sabe o que aconteceu? Ele estava preso, mas não conseguia ver o que tinha ali. Ele estava tudo muito escuro e ele não conseguia ver nada ao redor, porque estava escuro demais. E ele olhava para cima, olhava para o lado, olhava para baixo, não via nada, só escuridão. E ele começou a clamar a Deus para que Deus o ajudasse. E aí veio uma voz e disse: solte a corda, solte a corda. Mas ele ouvia aquela voz, e aí o que acontecia? Ele não soltou a corda, porque ele ficou com medo. Ele ficou com medo de soltar a corda e então ele morrer, porque se eu soltar a corda eu vou cair lá embaixo e vou morrer. E ele então segurou duramente aquela corda, amarrou aquela corda no seu corpo, mas não quis ouvir a voz que dizia para ele soltar a corda. Não quis. Ele pediu, clamou a Deus para que Deus o ajudasse, e a voz de Deus falou: solte a corda, mas ele não quis. E aí ele se amarrou naquela corda. No outro dia de manhã chegou o resgate e encontrou o corpo dele congelado. Sabe como? A 1 metro de distância do chão. Ele havia caído e ele havia sido preso pela corda a apenas 1 metro de distância de uma laje, né, de uma saliência que tinha. Ou seja, se ele soltasse, ele ia cair, não lá embaixo, mas ele ia ficar preso numa parte que era plana da montanha. Mas ele não confiou, ele preferiu segurar na corda e não confiou em Deus, e aí acabou morrendo congelado, porque não confiou. Concluindo, meus filhos, aqui no versículo 5 desse texto que nós lemos, leia novamente aí, versículo 5, Mateus 18, versículo 5 agora. O que Jesus diz aí? E quem receber tal como esta em meu nome, a mim me recebe. A conclusão da nossa mensagem. Jesus conclui aqui dizendo que quem recebe uma criança é como receber a ele. Jesus ensina-nos não desejar grandes coisas, mas as pequenas. Aqui Jesus nos mostra neste texto que nós estudamos, que de forma muito simples e clara, a verdadeira realidade do reino de Deus. Ele é destinado para os pequenos e não para os grandes, ou para aqueles que se acham grandes, para aqueles que se acham grandes. O reino de Deus não é para os poderosos, não é para os reis que se exaltam, se achando grandes coisas, para os ricos, políticos,
pessoas extremamente importantes e famosos. Não, o reino de Deus é para quem? Para os humildes. Para os humildes, não para os orgulhosos. Qual o segredo para ser grande no reino de Deus? É ser pequeno. Sejamos pequenos. Mas pequenos não quer dizer que nós vamos nos apequenar e achar que não somos nada, né? Até por isso não condiz com a mensagem que eu falei na semana passada. Vocês se lembram da águia? Que nós temos que voar como a águia? Ou seja, nós temos uma nova relação com Deus. Nós estamos em lugares celestiais com Cristo. Nós falamos isso a semana passada. Mas nós temos que ser pequenos no sentido da nossa malícia. Nós temos que ser humildes. É isso que Jesus nos ensina. A humildade. Foi isso que Ele nos ensinou. Em verdade vos digo, que se não vos converterdes, ou seja, se o Espírito Santo não converter as nossas vidas, porque nós mesmos não podemos nos converter, mas se o Espírito Santo não nos converter e não nos tornar como crianças, de modo algum entraremos no reino dos céus. Porque aquele que se humilhar como uma criança, esse sim é o maior no reino dos céus. Era isso que Jesus tinha para ensinar para aqueles discípulos. Eles estavam preocupados, quem seria o maior? Eles não queiram ser os maiores, sejam os menores. Humilhem-se perante a poderosa mão do Senhor, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. E é isso que Jesus está nos ensinando. Sejamos como Ele nos ensinou, sejamos como uma criança. Recebamos ao reino de Deus com confiança, com dependência, com humildade, dispostos a aprender, vazios de nós mesmos, mas cheios de Deus. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus Pai, muito obrigado pela graça,